É ciência. É tecnologia. É papo de ozônio. Bem-vindo a mais um videocast Papo de Ozônio. Hoje o nosso assunto é sobre oxigênio na produção de ozônio. A gente está aqui no Soft Drinks com dois parceiros. Meu nome é Leandro, sou engenheiro mecânico, trabalho na Separar há 8 anos aí. A gente trabalha na gerência de produção e administrativa da empresa. Boa noite, Valdo, sou Robson. Hoje eu estou gerente de produção na empresa Separar. Eu e o Leandro, a gente participando dessa gerência administrativa também junto. Para a gente produzir ozônio, a gente precisa de uma fonte de oxigênio. Essa fonte ela pode ser obtida a partir de um ar ambiente, né, um ar comprimido, só que o ar ambiente ele tem pouco oxigênio. Gostaria de que vocês comentassem um pouco, né? Quanto de oxigênio tem no ar ambiente? Então, o ar ambiente é composto por dois gases, né, na sua grande parte, que é o oxigênio e o nitrogênio, né? No oxigênio, o ar contém 21% mais ou menos de oxigênio no ar ambiente. E o restante é, na sua maioria, nitrogênio, 78%, né? E alguns outros gases. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente pega essa fonte de oxigênio e coloca dentro de um gerador de ozônio, o ozônio, como todo mundo sabe, eles são 3 átomos de oxigênio. Se eu tenho uma fonte que eu tenho 21%, 18%, né, dependendo a fonte da onde está a qualidade desse ar comprimido contendo oxigênio, né, que está entrando dentro do gerador, eu vou ter uma produção maior ou menor de ozônio. Mas se eu conseguir concentrar uma quantidade maior de oxigênio, eu vou ter muito mais ozônio. E esse é o assunto, né, que a gente vai estar tratando hoje. Então, o que acontece? Existe o oxigênio que ele é obtido a partir de um cilindro, né? Esse oxigênio que ele é obtido a partir de um cilindro, como é que ele é feito na indústria e como que ele é distribuído dentro da indústria? Na indústria ele é feito a partir da criogenia, né? As grandes empresas elas pegam o ar ambiente também, faz um processo de diminuição da temperatura e vai fracionando, tirando vários gases a partir da temperatura de liquefação daquele gás. O oxigênio contido no ar tem uma temperatura de liquefação, o nitrogênio tem outra temperatura, e aí ele vai conseguindo separar e fracionar esses gases que compõem o ar ambiente. De forma líquida. Ele pega esse líquido, ele coloca dentro de um vaso. De forma líquida. E aí eles enchem o cilindro através desse líquido, colocam um volume determinado dentro do cilindro, esse gás na forma líquida ele expande, volta a ser gasoso e pressuriza todo aquele cilindro. Isso. E hoje a gente tem vários tamanhos de cilindro, né, com capacidades diferentes. Tem vários tamanhos de cilindro, por exemplo, na área hospitalar, os grandes hospitais trabalham com oxigênio criogênico, né, em cilindros maiores, em reservatórios maiores, e também em vasos de menores proporções. Existe uma diferença entre o oxigênio líquido, né, obtido, que ele vai ser usado na área medicinal, e o oxigênio que vai ser usado na área industrial, por exemplo, para soldas, para cortes? A única diferença é a concentração do oxigênio, né? O oxigênio, para ser considerado medicinal, ele precisa ter no mínimo 93%. A EBNT, que é a norma que rege os gases medicinais de maneira geral, assim como a RDC 50 da Anvisa, ela dá uma margem de 3%, de mais ou menos 3%. Então, vamos considerar a partir de 90% já pode ser considerado oxigênio medicinal. Abaixo disso é o oxigênio pobre, vamos dizer assim, utilizado na agroindústria para processo de oxicorte, de soldagem, enfim, tem várias aplicações dentro da indústria. Então é muito comum, quando a gente pega uma aplicação de ozônio, as pessoas comprarem um concentrador de oxigênio de uso medicinal, né, que são os concentradores de uso doméstico, né? E grande parte, quando a gente tem um volume de ozônio, onde esses concentradores conseguem atingir a demanda, né, são usados. Mas quando a gente fala de aplicações industriais, onde o ambiente onde vai estar sendo instalado esses concentradores é um ambiente agressivo, onde a gente tem água, a gente tem poeira, tem várias condições, às vezes ele está confinado numa alta temperatura que vai prejudicar a formação desse oxigênio. É possível eu também produzir oxigênio em maior escala, né, e fabricar ele dentro do próprio local, dentro da empresa? É possível, através do gerador PSA, né, que é um gerador de maiores proporções, é um equipamento mais robusto. O que quer dizer a palavra PSA?
No português, a palavra PSA é absorção por oscilação de pressão. Que é a própria maneira técnica que eu vou conseguir obter esse oxigênio. Exatamente. Através dos dois leitos, né, que a gente chama de 2 cilindros que o gerador PSA tem. Ali dentro desses cilindros contém uma peneira molecular, essa peneira que é a responsável por fazer a separação dos gases. É como se fosse um filtro. Como se fosse um filtro, né? A peneira molecular, ela tem, vamos dizer assim, uma afinidade por segurar o nitrogênio. Então ela segura o nitrogênio e deixa passar o oxigênio, concentrando esse oxigênio. Mas para mim colocar o ar dentro dessa peneira, eu tenho que preparar ele. Eu não posso pegar um compressor de ar qualquer e fazer. Tem alguma característica, né, que precisa ter uma condição nesse ar para ele não prejudicar a qualidade da peneira ou prejudicar a qualidade do oxigênio que vai ser gerado? Então, assim como o oxigênio é insumo para o ozônio, né? O insumo para o oxigênio é o ar atmosférico. Então a gente precisa pressurizar esse ar e tratar esse ar. O tratamento é através de filtragem para retirar todo o particulado que vem através da pressurização e a secagem desse ar. Quando a gente pressuriza o ar, você condensa, né, a umidade presente nesse ar. Então a gente na planta que a gente monta, a gente tem uns compressores. O mais indicado seria um compressor parafuso, onde após o sistema de compressão, esse equipamento, que é o responsável por pegar esse ar atmosférico e pressurizá-lo em pressões diversas, né? No nosso caso, 5, 6 bar de pressão já é suficiente. Passa por uma bateria de filtros, onde a gente tira esse particulado, qualquer residual que ainda tenha, e um sistema de secagem por refrigeração. Esse sistema é responsável por tirar toda a umidade. Esse compressor de parafuso, ele tem, porque hoje a gente vê muito dentro de empresas que trabalham com compressores de pistão. Esses compressores, eles não são adequados para essa instalação. Em alguns casos, a gente até consegue utilizar o pistão, em casos de menor complexidade, onde a gente tem uma vazão menor. Para aplicações industriais, o mais indicado é o compressor parafuso. Principalmente que hoje em dia a gente tem os compressores de parafusos com inversor de frequência, onde você liga e ele vai modulando a rotação de acordo com o teu consumo. Aumentando a produção, eu consigo aumentar a produção ou diminuir a produção de acordo com a demanda da fábrica. Tendo também uma economia de energia quando a sua demanda não é tão alta. Então você vai modulando essa rotação, modulando essa vazão que ele consegue fornecer para o sistema de acordo com a tua demanda. O compressor de pistão, ele trabalha apenas enxergando a pressão do teu reservatório. Chegou no teu limite, ele arma, ele liga. Pressurizou o teu reservatório na pressão máxima, ele desliga. Então toda hora você vai ter aquele pico de consumo de energia. Quando o compressor arma, o motor entra, depois ele desarma. O compressor parafuso com inversor de frequência, com o sistema VSD, ele liga uma única vez. Quando você diminui o seu consumo de oxigênio lá no final, né, ele vai modulando a rotação, diminuindo a vazão que ele está mandando para frente, economizando energia. O sistema para produzir oxigênio, qual a estrutura que eu tenho que ter dentro da empresa? Olha, primeiramente a gente dimensionar a sua instalação elétrica, né? A gente vai fazer, no caso, é feito um projeto básico, onde a gente verifica a vazão que você precisa de oxigênio. Em cima da vazão a gente dimensiona o gerador, né? A questão dimensional mesmo, o volume que os leitos vão ter e qual é o compressor, a vazão de ar que esse gerador vai demandar. Então hoje eu tenho um volume de ar, se esse ar eu tenho só 20% de oxigênio, eu vou gastar muito mais ar, volume de ar, para poder produzir uma quantidade menor de oxigênio. Não é o mesmo volume que se eu botar 100 litros de ar, eu vou conseguir fazer 100 litros de oxigênio. Não, vou conseguir fazer... A relação, a gente tem até uma relação meio fixa, é mais ou menos entre 10 a 13 vezes. Tá. Para cada, vamos dizer, em metro cúbico, para cada 1 metro cúbico de oxigênio, lá no final eu preciso de 10 a 13 vezes de metros cúbicos de ar entrando no meu sistema, que o meu compressor precisa mandar. E essa variação vai variar da percentual de oxigênio e a qualidade que eu vou querer ter no final.
Exatamente, varia da pureza final que você vai precisar, da concentração de oxigênio final que você vai querer, né, do Sim. seu sistema. Varia também questões de pressão, enfim, tem algumas pequenas variáveis dentro do sistema que a gente tem que levar em consideração, mas na média entre 10 a 13 vezes. Para cada uma parte de oxigênio, eu preciso de 10 a 13 partes de ar comprimido entrando no meu sistema. Então hoje o setup ele começa no compressor, do compressor ele passa por filtros, e depois do filtro eu tenho um reservatório para armazenar esse ar. Tem um sistema de secagem, onde eu tenho que tirar a umidade também, porque a peneira molecular ela não gosta de água, ela é hidrófoba. Você não pode deixar a água chegar nela porque ela acaba ficando fria, exatamente fria. Fica com excesso de umidade e ela perde rendimento. Quando você deixa a água, principalmente a água líquida, não só o vapor de água, mas a água líquida chegar na peneira, ela fica fria e perde rendimento. Ela não consegue mais alcançar os 96, 97% de concentração, que é o parâmetro final máximo que ela consegue. Ela aí começa a perder rendimento, o mesmo volume de zeólita que eu tinha, que dava 96, começa a dar 90, 88. E é lógico que o secador de ar ele tem que estar compatível com o volume de ar que eu preciso secar. E é por isso que a gente preza muito pela segurança nesse sistema de ar, para não estar passando nenhuma água, alguma coisa, porque se você tratar esse ar, chegar um ar seco, totalmente seco na usina de oxigênio, a gente consegue manter essa usina durante uns 15, 20 anos. Ela não tem ela não tem uma vida útil, né? Então você tem que pré-determinado. Então você tem que tratar bem mesmo para você não ter que trocar o produto da usina de oxigênio. Isso então, é calculado. Se eu vou pegar o ar ambiente em Brasília, que eu tenho um ar seco, é diferente de eu instalar um em Manaus, que o ar é úmido, que eu vou precisar secar muito mais, tirar muito mais água, né? Nesses casos a gente tem que, vamos dizer, superdimensionar o sistema de secagem, porque você tem para o mesmo volume de ar uma quantidade a mais de água, né? Então a gente tem que pensar nisso, colocar um sistema de secagem compatível com a umidade do local onde a gente está instalando. Importando geradores de oxigênio, né, concentradores de oxigênio de outros países. E lá o fabricante às vezes fala que ele produz uma quantidade de pureza e quando chega no Brasil ele é instalado, a pureza não acontece a mesma coisa que acontece lá. Isso muitas vezes ele tem a ver, né, com a qualidade do ar, onde esse gerador foi instalado. Correto? Exatamente. A gente tem que levar em consideração, dentro do projeto básico, a característica do local onde o equipamento vai ser instalado. Existem características como umidade e até a concentração do próprio oxigênio presente no ar que variam, né? Quando a gente está falando de um ar muito úmido, a gente tem que superdimensionar o sistema de secagem. E também tem a questão da altitude, locais onde tem muita altitude, conforme a pressão atmosférica é mais baixa, tende a ter uma concentração de oxigênio um pouco menor. Tem algum caso? E nesse caso, nós já tivemos alguns assim, já tanto no Brasil e como nós fizemos uma instalação fora do Brasil, que foi na Bolívia, que nós tivemos que superdimensionar esse equipamento para poder atingir a pureza do hospital, né, acima de 93%. Então, por exemplo, dependendo da região, eu tenho 21% de oxigênio. Dependendo da região, eu tenho uma quantidade menor. Sim. Dependendo da altitude, você pode ter entre 18%, 19% até 17%, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um volume maior de ar para conseguir alcançar a concentração acima de 90%, 93% e da vazão que o cliente precisa. Então a gente tem, assim como o ar é importante, né, a qualidade do oxigênio gerado, ele vai ser importante para o gerador de ozônio. Então o gerador de oxigênio, o concentrador, ele não é um equipamento plug and play, né? Muitas vezes ele tem que ser projetado para aquela instalação, naquelas condições. Então quando a gente vai instalar para gerar ozônio, que é o nosso assunto, eu tenho que dimensionar, né, o concentrador de oxigênio junto com o fabricante que vai fazer o gerador de ozônio. Porque dependendo da instalação eu vou ter uma pressão, né, que eu preciso daquele oxigênio entrando. Então às vezes eu vou ter uma instalação onde eu preciso do oxigênio a 1 bar.
pressão. Aí às vezes eu tenho uma instalação que eu vou precisar de 2 bar, que às vezes eu vou canalizar esse ozônio e vou levar numa distância mais longe, onde esse ozônio vai ter que andar em tubulações dentro da fábrica e às vezes atender uma demanda num outro ponto da fábrica que ele está a 400 metros de distância. Isso tem que ser pensado, né? Tem que ser projetado. Então, o que acontece? A gente tem que pegar, então é possível. Geralmente as indústrias de alimento, ela já tem um ar comprimido de boa qualidade, né? Então, ele já trabalha com compressores de parafuso, ele trabalha com secadores de ar, porque além de gerar ozônio, né, usar esse ar comprimido, ele também é usado em outros equipamentos dentro da fábrica. Se ele tiver um ar de pouca qualidade, ele vai ter muita manutenção, né, nos pistões, né, na parte pneumática, né, desses equipamentos, você acaba trazendo muito prejuízo e paralisações dentro da fábrica. Então, o que geralmente as empresas precisam, né, é praticamente o PSA. Se ele já tem o ar, né, já tem grande parte da instalação pronta, é possível eu pegar só o PSA, ligar no ar comprimido, ou eu preciso antes ter um reservatório ali para armazenar, para mim poder abastecer o PSA. O reservatório é importante, né? A gente precisa ter um reservatório para estabilização da pressão e também para eu ter um suprimento contínuo de ar na hora que eu estou fazendo a modulação da pressão das colunas. Porém, quando o cliente já fornece o ar comprimido, eu só tenho que avaliar se esse ar comprimido está dentro do padrão de qualidade que a gente precisa, que é em questão de particulado e umidade, né? Esse ar tem que estar seco, eu não posso deixar vapor de água ou água líquida ter contato com a minha zeólita, que aí ela acaba ficando fria e perdendo rendimento. E a gente tem que aproveitar também para verificar a pressão que está saindo desse ar. Porque ele não pode vir com uma pressão muito alta, porque a gente pode estragar o produto do gerador de oxigênio. Então, se ele tiver geralmente a gente trabalha de 5 a 6 bar com uma usina de oxigênio. Se ele tiver com a pressão maior do que isso daí, a gente tem que trabalhar com um regulador para que essa pressão alta que venha da fábrica não venha atrapalhar a produção do oxigênio. Então a gente precisa colocar um reservatório depois do PSA para poder armazenar. Porque muitas instalações, o que acontece? A demanda de ozônio, às vezes ela pode variar. Então às vezes eu estou aplicando ozônio para tratar uma água de um tanque. Diminui o consumo dessa água, a concentração de ozônio vai subir. Então aí o analisador vai analisar e vai mandar parar de produzir ozônio. Aí para o consumo de oxigênio. Certo. Que a grande parte, né, da instalação, o consumo não é fixo, o consumo é variável. Uma hora eu tenho um consumo maior e uma hora eu tenho um consumo menor. E para garantir esse consumo, né, a gente tem que fazer realmente o projeto para saber quanto de eu vou ter no horário de pico. Por exemplo, uma indústria vai consumir uma quantidade maior da água na hora da lavagem da fábrica, onde ele vai precisar de mais ozônio para poder ter uma concentração maior, né, de água ozonizada para lavar. No caso dos nossos geradores, dos nossos PSAs, quando não tem um consumo grande, né, a gente tem um sensor de pressão que é colocado nesse reservatório, nesse pós-reservatório. Quando não há consumo e a pressão fica estabilizada em um determinado tempo, ele entra em stand-by. O equipamento, vamos dizer, desliga até que você volte a consumir aquele oxigênio e ele religue para produzir e pressurizar de novo aquele reservatório. Consumo de energia. Eu queria que vocês comentassem um pouco a questão do custo, que hoje grande parte das empresas, né, eles estão preocupados com o bolso, né, de quanto vai pagar. E hoje a gente tem, para comprar o oxigênio, eu tenho que trazer o cilindro cheio, né, a companhia traz cilindro cheio. Aí a hora que eu consumo, ele esvazia, eu tenho que trazer outro cilindro cheio e levar esse vazio para recarregar. Algumas empresas estão localizadas em grandes centros, onde está perto essa logística. Tem empresas que às vezes pode estar a 200, 300 quilômetros de distância. Esse transporte para levar até o abastecimento e o retorno, muitas vezes encarece muito o custo do oxigênio. Isso acaba, às vezes, inviabilizando o gerador de ozônio. Vocês poderiam comparar? É lógico que existe diferença, né, de mercado, de região para região, mas quanto custa hoje um metro cúbico de oxigênio produzido por um PSA? Olha, que a gente pode falar que trabalhar na casa dos centavos até, né? Varia muito de acordo com a região, conforme você falou, mas em torno de
de 1,20 até 80 centavos. Isso depende muito do tamanho do equipamento. Quanto maior a vazão do equipamento, menor vai ser o custo do metro cúbico. Então, se a gente comparar aqui, em média, né, um oxigênio para recarregar um cilindro, por exemplo, uma bala de oxigênio, hoje gira em torno aí de R$100, R$120, R$80, dependendo da cidade. O que nós A gente trazer esse custo que vai dar R$8 um metro cúbico, né? Esse custo, ele praticamente, ele é... Cai muito, cai até 10 vezes, né? Pode ficar Sim. valendo entre 1,20 até 80 centavos. Onde nós percebemos muito isso foi na época da pandemia, que nós instalamos muitos equipamentos em Manaus. Então, alguns locais lá você só tem o acesso de barco. Então, o oxigênio fica muito mais caro para isso. Então, com a usina de oxigênio, você acaba com esse problema. Então, a gente já está produzindo ali no hospital e a gente trabalha também com um sistema de enchimento de cilindro, que a gente chama de booster. Então, o pessoal do hospital não precisa mais se preocupar em ter que botar o cilindro dele num barco para ir encher em Manaus e depois ter que voltar. Então, isso daí fica bem mais caro para o hospital. A gente pôde perceber nisso daí que eles pagavam mais ou menos entre 35 e 40 reais no metro cúbico, só por essa logística, que hoje em dia não tem mais porque a usina está no hospital, então eles são autossuficientes em questão do oxigênio. O custo maior nesse tipo de fornecimento de oxigênio é o frete, né? O transporte. Você tem um custo com caminhão, com funcionário, você tem que ter um sistema de controle desses cilindros, tem o extravio dos próprios cilindros. Então, assim, você tendo um sistema de produção local do teu oxigênio, você pode esquecer todas aquelas dores de cabeça que a falta do oxigênio pode te gerar, né? Isso, o que acontece? Grande parte das empresas, ela quer fazer ozônio. Não quero comprar oxigênio, eu quero usar o ar comprimido. Só que esquece que o ar comprimido, ele tem uma quantidade pouca de oxigênio. Então, um gerador de ozônio que iria produzir 100 gramas, ele vai produzir 20. Vai produzir uma quantidade menor. Aí eu tenho que comprar mais geradores para suprir essa deficiência do ar. Então, isso ele é muito importante. E aí, o que acontece? Eu acho bem interessante vocês comentar um pouco que hoje a Separar, ela inovou, né, a forma de comercializar o PSA. Vocês foram a primeira empresa, né, que começou a locar, onde o cliente não precisa comprar, né, o PSA, comprar o equipamento, investir no equipamento. Hoje vocês têm sistema de locação. Desculpa, eu só queria aproveitar também, voltando no assunto do preço do oxigênio. Sim. Porque antes da usina de oxigênio, o preço das grandes empresas que eles praticavam era um preço absurdo. Então pagava-se mais ou menos uns 17 dólares. E depois que a Separar chegou com a nossa usina de oxigênio, esse preço caiu para isso que nós acabamos de falar agora, para 90 centavos, 1,20. Então isso a Separar também conseguiu baixar bastante esse custo, porque era inviável antigamente. Porque antigamente existia um monopólio das grandes empresas pelo caso do oxigênio criogênico, né? Não era interessante para eles utilizarem, algumas até tinham PSA, mas apenas para atender um certo nicho do mercado, uma certa parte do mercado. O interessante para eles era sempre o criogênico, a comercialização do oxigênio líquido e dos cilindros, né? Queria que vocês comentassem um pouco, porque hoje a empresa tem a opção de investir no equipamento e produzir o próprio oxigênio, mas é bem interessante que vocês tenham um modelo diferente, que é a locação do equipamento, onde a empresa não precisa investir. Vocês colocam o equipamento. Poderia explicar um pouquinho como é que isso funciona? Eu vou te dizer que a Separar é pioneira na parte de locação de equipamento, né? Para a gente até ficar melhor, porque é um equipamento muito específico e como qualquer equipamento eletromecânico, mecânico precisa de manutenção. Muitas vezes, quando a gente fazia a venda desse equipamento, o cliente final não tinha aquela preocupação, ela não tinha um cuidado tanto com a manutenção do equipamento e acabava não cumprindo o plano de manutenção e acabando tendo um BO lá na frente e falava que o equipamento não era de qualidade, porém ele não seguia o plano de manutenção que tinha no manual. Então,
Para eliminar esse problema, a gente prefere ser pelo sistema de locação de equipamento, onde a gente instala o equipamento, faz todo o primeiro projeto básico, define junto com o cliente o que ele precisa, loca o equipamento para ele, e a manutenção desse equipamento é tudo por nossa conta. Está incluso tudo no preço do contrato, e o cliente pode ficar despreocupado. Qualquer tipo de eventual problema que ele possa ter, ele é só acionar a gente tem um sistema de central, né, de 0800, onde a gente funciona 24 horas por dia, o cliente nos aciona. Eu queria aproveitar para comentar, né, sobre a parceria entre a Maiozone e a Separar. A Maiozone sempre foi uma empresa que se dedicou e se dedica, né, a instalações industriais, onde a gente precisa de uma quantidade de oxigênio confiável para não parar a indústria. Né? Como eu instalo dentro da indústria, a indústria está dependendo do ozônio. Eu não posso depender do oxigênio, senão eu paro a produção de ozônio. E essa parceria vai ser muito legal, porque a Maiozone está também, né, usando, né, o mesmo modelo, iniciando, né, a questão da locação. Então hoje, assim como a empresa às vezes tem uma preocupação em investir no equipamento para ver se vai dar certo, e depois tem que cuidar, né, do equipamento de oxigênio, e também tem a mesma preocupação do equipamento de ozônio. Ele também tem uma manutenção preventiva, ele também tem que cuidar, né, para ele poder ter longevidade, né, e confiabilidade no processo. Então a gente também precisa fazer a manutenção, precisa fazer as visitas, por mais que às vezes a gente passa para o cliente muitas vezes não faz e acaba prejudicando e fala que a máquina quebrou, a máquina não funciona, né, que acaba sendo prejudicial. E hoje a gente está usando realmente essa parceria, porque a gente está tentando trazer a Separar para um mercado que ela antes não atuava, né, que é o mercado da indústria de alimento. A indústria de alimentos geralmente não usa oxigênio, né, porque ele não tem o que fazer com oxigênio, mas ele pode passar a usar o oxigênio se ele tiver uma aplicação de ozônio. E aí eu não consigo implantar um processo a um nível industrial, onde eu preciso de bastante oxigênio, com uma instalação onde o oxigênio é caro e muitas vezes inviabiliza. Então, juntando as duas empresas, a gente consegue ter o oxigênio, né, confiável, com a manutenção, com o projeto do jeito que tem que ser feito, e o próprio ozônio, que também eu tenho que dimensionar o equipamento, eu tenho que projetar, eu tenho que dar assistência. E a gente pode estar usando a mesma assistência, né, a mesma viagem no cliente para poder dar manutenção, tanto no gerador de ozônio como no gerador de oxigênio. E o cliente passa a conversar, né, com empresas, né, e não tem aquele jogo, não, quebrou, não, foi por causa do oxigênio, não, isso aqui não foi o ozônio, foi o compressor do ar, e cada um fica querendo jogar a culpa e acaba prejudicando bastante isso aí. É interessante, o BO de todo mundo, né? Quando a gente está com um cliente como parceiro, fica mais interessante para a gente estar atuando junto, né? Dando uma segurança maior para o cliente final, né? E aí a Separar também está muito feliz em fazer essa parceria com a Maiozone, né? Vai ser importante para o nosso know-how também. Então vamos agregar valores, né? As duas empresas aí, a gente fazer essa parceria aí durar bastante tempo. A gente até se conheceu com um cliente comum, né? Foi um cliente que a gente precisou instalar uma estação para tratamento, né, para a empresa de borracha, para tratamento de gases, para tirar cheiro da fábrica. E quando ele entrou em contato com a Separar, até o meu cliente falou: Vivaldo, eu liguei para ele 6 horas da tarde e aí eu perguntei quanto tempo ele demorava para instalar. Ele falou: amanhã 8 horas meus funcionários estão aí. Onde é que você está? No Rio de Janeiro. Ele falou: eu tô longe, você sabe onde é Rio Preto? 900 quilômetros daí. Você sabe onde é Rio Preto? Eu falei: não, eu sei, amanhã cedo está lá. Aí ele falou: Vivaldo, no outro dia estavam lá, instalaram, funcionou. Aí eu falei: gostei dessa empresa, assim, né? Vamos conversar com eles, que eles são, né? Isso eu acho que é um dos nossos diferenciais também, né? Priorizar o que o cliente precisa, né? Às vezes o cliente está com uma demanda reprimida, às vezes ele está em uma situação de apuro, a gente entende isso e, estando dentro das nossas possibilidades, a gente faz de tudo para atender o cliente da melhor forma, né? Se esteja ele onde estiver, seja o que ele precisar, a gente está disponível para atender.
Então é interessante comentar também que a Separar ela vem da área medicinal, da área hospitalar, né? Então a gente tem muita preocupação com o cliente, né? Em atender de imediato, o mais rápido possível o cliente. Você está lidando com vida, né? Estamos lidando com vidas e um hospital não pode ficar sem oxigênio, não pode parar por causa do oxigênio ou então qualquer outro gás que ele necessite. Então a gente trazendo essa mesma preocupação, né, para a área industrial, para a área de alimentos e bebidas, né? Esse é um know-how que a gente tenta trazer e é uma forma de trabalho que a gente sempre vai executar, né? Vai ter. E sempre foi uma preocupação muito grande, né? E quando a gente tem grandes projetos, vou instalar num silo para tratar grãos, a gente precisa ter uma quantidade de oxigênio muito grande e a gente precisa de uma empresa confiável, né? Então essa parceria, né, vai dar certo, já deu, né? Com certeza. E a gente vai estar cada vez mais desenvolvendo. E a gente tem um projeto novo, né, que a gente está também pensando em fazer, seriam montar equipamentos, né, skids, né, ou dentro de container, que é um equipamento plug and play, né, onde já leva a estação pronta num rack, que ele pode descarregar do caminhão, colocar no chão, ligar a energia, liga A e já solução tá pronto. completa, né? Sim. A gente já até tem sistemas para fornecimento de oxigênio dessa forma, né? E aí agregando o equipamento da MyOzone seria interessante. A gente já tem uma solução completa de tratamento. É algo que a gente vamos desenvolver e já está na ponta da agulha, está na ponta da bala. Queria agradecer a audiência, né, os nossos convidados, né, os nossos parceiros por ter participado, poder contribuído com bastante informação, que acaba sendo muita dúvida, né? E queria convidar vocês, né, para falar, né, fazer uma consideração final, alguma coisa que você acha importante, antes de a gente terminar esse videocast. A gente que agradece, né, Mivaldo, pelo convite, estar participando no videocast hoje, né, aqui na Soft Drinks, né? Esperamos voltar, né, para estar divulgando mais a usina de oxigênio, as nossas PSAs, né? Agradecer também a toda a equipe da MyOzone e esperamos firmar essa parceria por muito tempo ainda, né? Desenvolver novos projetos. Novos desafios. A Separar é uma empresa que gosta de desafio, gosta de inovar, né? Faz parte do nosso lema a inovação, né? E as novas soluções. Queria aproveitar também para pedir o pessoal para seguir as redes sociais aí da Separar, Separar Gases. E também acessar o nosso site, né? separar.com.br. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, não esquece de colocar o sininho para você receber mais conteúdos relevantes sobre a aplicação de ozônio e as tecnologias envolvidas para fazer esse processo.